Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje para mais um capítulo da nossa conversa, do nosso debate sobre Jacobina. Estamos seguindo o fluxo do desenvolvimento, da evolução do nosso município. E queremos contribuir com esse fluxo. Estamos aqui para falar hoje sobre desenvolvimento econômico, sobre geração de trabalho e renda. E nada melhor, ninguém melhor para conversar sobre isso do que uma pessoa ligada ao empresariado, um empresário, uma pessoa que é ligada ao empresariado, ao empreendedorismo, e uma pessoa que é ligada aos sindicatos ao sindicato dos comerciários, que representa os sindicatos comerciários, que é Zélia da Jacobina 2. Duas feras, duas pessoas que vão acrescentar muito ao nosso debate, à nossa conversa, porque nós estamos fazendo isso, viu, gente? Pensando sobre Jacobina, buscando soluções para os nossos problemas. Então, boa noite, menino, menina. Boa noite. Eu queria que vocês se apresentassem, por favor. Começando com Zelinha. Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite a quem está nos ouvindo, nos vendo, né? Uhum. E eu sou, para quem não me conhece, eu sou Zélia, popularmente conhecida como Zélia da Jacobina 2 e também Zélia dos Sindicatos Comerciários. Então, eu sou uma sindicalista, estou afastada, né, por conta da eleição, estou pré-candidata a vereadora, e me afastei do sindicato, estou afastada da Associação de Moradores, que eu também faço parte, né, mas estamos aí para contribuir, não é, Mari? Filiada ao Movimento de Mulheres de Jacobina. Também filiada ao Movimento de Mulheres. Já foi conselheira. Já fui conselheira de saúde. Uma guerreira. Não paro, né? Uma guerreira então, da participação social. É muitas atividades, mas a gente, né, organizando direitinho, dá tempo para fazer muita coisa. Verdade. Você é uma grande guerreira da participação social em Jacobina, né? Da bandeira da participação social. E Rafa, fala um pouquinho de você, Rafa, por favor. Boa noite, Mariana. Boa noite, Zélia. Prazer imenso estar aqui com vocês, para a gente debater nossa cidade, para a gente debater sobre o desenvolvimento da nossa terra que a gente ama, né? Eu sou empresário do ramo do agronegócio e da agroindústria, né? A gente apostou nessa cidade, a gente acredita na nossa cidade e eu, particularmente, acho muito que Jacobina tem um grande potencial de crescimento, vem sendo travada nos últimos anos, né, por algumas questões, né, que podem serem destravadas. Sim. E a gente acredita que Jacobina tem um mega potencial. E um prazer imenso para a gente poder fazer esse debate hoje aqui para a população da nossa cidade. Buscando ideias, né, Rafa? Buscando sugestões. E esse é um canal onde a gente está se colocando à disposição da população para ouvir as sugestões, ouvir as ideias que vocês têm também, para vocês acrescentarem para a gente dentro de cada tema que a gente está discutindo, vocês colocarem nos comentários aí do nosso vídeo o que vocês sugerem, o que vocês pensam para Jacobina, né? A gente tem uma informação aqui, meninos, que, segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, entre os 2.205, porque nós temos 2.205 estabelecimentos comerciais em Jacobina hoje, registrados. Os setores econômicos que mais reuniram trabalhadores, dentre esses 2.200 estabelecimentos, os setores econômicos que mais reuniram trabalhadores e trabalhadoras são o comércio varejista, com 2.931 pessoas trabalhando, a administração pública, defesa e seguridade social, com 2.196 pessoas, e a extração de minerais metálicos, com 1.446 pessoas trabalhando. Diante desse cenário, como é que vocês pensam como é que vocês pensam que seja a vocação de Jacobina? Qual a vocação econômica do nosso município, né? Quais os caminhos que a gente pode usar para impulsionar o nosso desenvolvimento de forma sustentável? Porque a gente quer crescer de forma organizada, trazendo desenvolvimento para a nossa gente. E esse desenvolvimento tem que ser de forma sustentável, né? Como é que vocês acham, o que vocês pensam de vocação para o nosso município?
Olha, Rafa? eu enxergo da seguinte forma. Jacobina é uma cidade muito privilegiada. Primeiro pela sua localização. Sim. É uma cidade muito bem localizada a nível de Nordeste, né? Próxima de um grande entroncamento rodoviário. Nós estamos próximo a Pernambuco, próximo a Salvador, próximo à Feira de Santana, próximo a grandes centros. E Jacobina não tem uma vocação. Jacobina tem várias vocações. Né? Jacobina tem a vocação do agro, que nós perdemos. Nos anos 60, 70, nós tínhamos feijão, nós tínhamos café, sisal. Hoje nós não plantamos absolutamente nada, nós perdemos essa referência. Né? Nós temos a referência do turismo, que Sim. é muito pouco explorado da forma que deve ser explorado. Não adianta você falar em turismo sem falar em infraestrutura. Você não tem infraestrutura hoje para se falar em turismo na cidade. Então, assim, nós temos várias vocações para que a nossa cidade venha a desenvolver. O nosso comércio é um comércio muito forte, onde atrai gente de toda a região para aqui, para Jacobina, para que vem fazer compras, que vem faltou uma peça na cidade vizinha, procura Jacobina. Então, você tem um público flutuante muito grande dentro da nossa cidade. Então, tudo isso precisa ser muito bem explorado. Então, é uma cidade que tem várias vocações. A vocação, o grande setor produtivo do país hoje é o agronegócio, e nós produzimos o quê? Sim. Nós não produzimos hoje absolutamente mais nada. Então, assim, a gente precisa retomar essa força, essa locomotiva que o país tem hoje, que é o agronegócio. Você tem uma região como Catinga do Moura, com a banana muito pouco explorada, com doce. Você tem uma região como Laje do Batata, que é o sisal, e a referência é a região de Valente. Você tem a apicultura, o leite na região do Paraíso. Você tem um comércio cada vez mais forte ali na região do Junco. Então, você tem várias vocações fora a sede. Né? Então, assim, você tem que fazer com que Jacobina possa ter incentivos para o empresário, né, e vir investir na cidade. Sim. E aí a gente não vai fazer só a crítica, a gente tem que fazer a crítica e apontar a solução. O que é que nós faríamos, né, para poder isso? Né? Então, eu acho que é a grande pergunta que a gente tem que se fazer. O que faríamos para poder a gente dar essa impulsionada na cidade em vários setores, que não é uma vocação. Já comentei vocação para várias Eu tenho frentes. duas pontuações para a gente fazer. Uma que, em 2013... foi criada a lei, em 2013, nós temos uma lei, foi criada uma lei da criação do Polo de Desenvolvimento Econômico. Foi criada uma lei, não, foi decretada uma lei, não é? Foi regulamentada uma lei que criou o nosso Polo de Desenvolvimento Econômico, em 2013. Nós já temos isso aí, quantos anos, gente? 11 anos. 11 anos. Será que essa lei vem sendo aplicada? Né, a lei que justamente preza sobre os incentivos fiscais, todos os estímulos para as atividades econômicas de uma maneira geral. Sempre, e essa lei, eu estava dando uma olhada, assim, ela é uma lei bem bacana, porque ela contempla essa questão da sustentabilidade, das nossas vocações. Um ponto que eu queria falar sobre isso, e para ouvir a opinião de vocês, e também sobre essa questão do agronegócio, quando você fala. Você ontem explicou, a gente estava conversando, vocês falam sobre o seu modo de ver o agronegócio, que não é aquele modo de ver daquele agronegócio gigante que está... Né, às vezes a gente sabe que está destruindo o nosso cerrado, o agronegócio, destruindo nossas biomas, e, inclusive, usando muito agrotóxico. As monoculturas, né, as plantações imensas de soja, de milho, que usam métodos que não são métodos condizentes, muitas vezes, com a nossa vida, com a nossa sobrevivência no futuro. Né? Agrotóxicos em excesso e devastação dos nossos biomas. Então, você traz uma ideia de um agronegócio mais familiar. Você está me falando um agrofamiliar, que são as agroindústrias, que as agroindústrias advêm da agricultura familiar, muitas vezes, e daqueles produtos dos pequenos produtores rurais, não é isso? É o que eu entendo, mais ou menos, né? E do que você falou ontem, do que a gente vem conversando, não é, Rafa? Perfeito. Primeiro você falou do polo industrial. Né? O polo industrial, hoje eu digo sempre o seguinte, Jacobina é uma cidade que quem quer crescer tem dificuldade. Por que tem dificuldade? O comércio sofre muito com os valores altos dos aluguéis. Então, você precisa criar nova Jacobina. O que é criar nova Jacobina? Uma área de expansão para que você possa descentralizar a cidade e você puxar o crescimento da cidade, criar novas áreas.
A última Sim. avenida que foi criada na cidade, eu acredito, tem há mais de 20 anos, mais de 30 anos, se brincar. Se não me engano, foi a Avenida Raimundo Xavier Menezes, que agora né? não erro mais o Foi a nome. última avenida e hoje já está cheia, completa, saturada. Então, você tem esse puxar esse desenvolvimento, esse crescimento da cidade, para poder você Sim. baixar o preço dos aluguéis e o comerciante poder pagar um aluguel justo, que eu digo sempre, Jacobina é uma cidade que tem um aluguel um dos mais caros do Brasil. Quer né? dizer Então, que é uma coisa que trava mesmo, né? Essa trava questão muito todo o mundo aluguel, reclama dessa o caristia, aluguel. né? Então, você fazendo um polo industrial, você tem que, é uma forma de você dar um incentivo ao empresário Sim. a produzir. Vou citar um exemplo. Você vem de outra cidade. A pessoa não vem investir em Jacobina simplesmente porque achou bonito. O empresário ele vem investir porque ele acha incentivos. Sim. Incentivos é o terreno, é a água, é o asfalto na porta, incentivos fiscais. Ele E vem é ter um sobre isso que essa incentivo, lei versa, né? ele Essa lei ela um tem que incentivo tratar para que ele disso. venha, ele saia de algum outro centro e venha para Jacobina para investir. Então, isso tem que ser colocado em prática Sim, urgente. sim. Né? Eu até cito o nome, a gente cria aqui o CIP, né? o Centro Industrial do Piemonte, Sim. né? Para poder a gente... Só como tem um lembrando- CIS ali em Feira de Santana, o CIS 1, Isso. CIS 2, CIS 3, ali foi o grande Boom de feira. de Feira de Santana. Lembrando, quando você gente, cria. que o Piemonte, que Rafa fala, é o nosso território. Nós estamos num território que é chamado Piemonte da Diamantina. Piemonte da Diamantina, que tem 9 municípios no nosso território, não é isso? Então, a gente tem a área da saúde, a área regional da saúde, mas o nosso território econômico de identidade é o Piemonte da Diamantina. Zelinha, eu queria que você me desse... passasse para a gente qual o seu ponto de vista sobre essa relação entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Como é que você vê quais as vocações de Jacobina? Como que a gente pode impulsionar? Em que área que, na sua opinião, deve ser impulsionada? Olha, eu acredito, o comércio em Jacobina, como o Rafael acabou de falar, é um comércio forte, Sim. né? Sempre foi. É um comércio que sempre emprega pessoas, os dados mostram aí, né? Mesmo com a rotatividade de trabalhadores, porque o Sim. comércio contrata um hoje, amanhã ele demite, outra empresa já contrata, e emprega pessoas de diversos níveis, né? Certo. Tanto a nível médio como a nível superior. E eu vejo Jacobina assim, na área da educação. Sim. Você vê aí com a AGES, na nossa cidade, o curso de medicina. Eu moro no bairro Jacobina 2, que você não consegue, porque fica mais próximo da AGES, você não consegue casas para esse pessoal alugar. Entendi. Porque é muita gente. O bairro Jacobina 2 cresceu muito, Sim. com a UPA também ali próximo. Então, nossa cidade está crescendo muito ali para Jacobina 2, Sim. indo Miguel Calmon, Catuaba. Ages, Catuaba. Uhum. Então, se um gestor que tenha visão Gestora. ou gestora investir mais, dar mais possibilidades a esses empresários que querem investir em Jacobina, eu acredito que será visto com bons olhos. Isso. Há exemplo aí do Mix Mateus, não é? Na nossa cidade, uma cidade há tantos anos ninguém nunca viu uma rede grande em Jacobina, e Sim. o Mateus veio, fez o estudo da cidade, viu que era viável. E assim, o que me deixa triste é que às vezes o comércio não cresce tanto, porque para uma cidade se desenvolver, nós precisamos também ter um transporte coletivo de qualidade. Sim. Nós não temos. A maioria dos nossos trabalhadores moram distantes. Para vir trabalhar, precisam se locomover. Não tem esse transporte. A maioria anda de moto, Sim. ou com a bicicleta, ou até mesmo a pé. Então, é necessário que um gestor olhe para tudo isso, né? Porque, com certeza, se vai fazer bem para aquele trabalhador, aquela trabalhadora, o comércio vai sentir os efeitos, porque aquela pessoa vai atender melhor, Isso. vai ter mais dedicação, mais tempo para se dedicar. É uma questão de justiça também, né? E de estímulo à melhoria, ao desenvolvimento. E sem Estímulo. contar, Mari, que, por exemplo,
nós temos muitos bairros afastados do centro. Que é o que Rafa falou. Se a gente puxar o desenvolvimento para fora, descentralizar, você tem que ter o quê? Transporte público. Transporte público. Porque tem coisas que não vão sair do centro, digamos assim, né? Tem serviços que estão ali. O bairro Jacobina 3 já está bem desenvolvido, Sim. né? Tem é um bairro autossuficiente já. Começando a se criar um comércio independente. Então, Isso. um comércio independente. Então, é necessário que descentralize esse comércio. Né? Não deixe só focado aqui no centro. Sim, expanda para outro, é o que Rafael acabou de falar. Né? É um polo. Descentralizar. Descentralizar. E a gente espera que futuramente isso aconteça em Jacobina, para que não fique assim tão amarrado, aquela coisa assim tão ruim. Então, eu penso dessa forma. Não tem empresa sem empresária, sem empresário, sem colaboradores. Isso. Então, é preciso que todos saiam ganhando, na verdade. Né? É preciso que todo mundo saia ganhando, porque aí o comércio ganha, a nossa economia ganha também. Né? O papel que você exerce no sindicato, Zelinha, tem muito a ver com isso, com essa defesa do trabalhador e da trabalhadora, mas de forma que você consiga fazer valer para os dois. Valer para os dois, porque da hora que a gente senta para negociar, a gente senta para negociar com o sindicato patronal, uma convenção coletiva com as condições de trabalho, mas que tem que ser bom para as duas partes, que os dois também saiam ganhando. Sim, né? sim. Porque não existe sindicato sem trabalhador, não existe empresa sem os trabalhadores. Exato. Entendeu? Então, dessa forma, é um ajudando o outro, é uma via de mão dupla. E assim, a gente tem um outro dado dessa mesma RAIS, que é o número dentro do número de empregados cadastrados na cidade, Jacobina, em 2022, foram 12.415 pessoas cadastradas. E a remuneração média de R$ 2.798,50. R$ 2.798,50. Com a faixa etária predominante entre 30 a 39 anos. Então, é uma realidade que a gente tem hoje e que a gente está debatendo muito sobre isso, né, Rafa? Sobre essa questão da geração de renda, que eu queria que você me falasse um pouquinho a sua visão. Porque o objetivo de toda gestão de todo gestor tem que ser esse, gerar renda e trabalho. Né? Porque nós temos uma parcela enorme da população que está acabando seus estudos, né, e precisa entrar no mercado de trabalho. Verdade. Precisa ter a sua autossuficiência, a sua sustentabilidade, a sua autossustentabilidade. Não é? Então, essa questão da geração de renda, você vê a vocação, você falou de várias vocações, mas quando a gente analisa os maiores empregadores hoje, o comércio varejista, a agricultura familiar, como é que você enxerga o potencial maior nosso? Você acha que a gente... O que eu enxergo é o seguinte, primeiro, a prefeitura não é lugar de dar emprego, mas ajudar a gerar emprego. Sim, então, se criou uma cultura muito que prefeitura é o lugar que todo mundo quer arranjar alguma forma de trabalhar ali dentro, de arranjar... Não é. Prefeitura é o lugar de fazer com que gere emprego para a cidade. Então, né? quais as ideias que você tem, Rafa? Eu acho que o primeiro passo, eu acho que nós temos que criar a Secretaria de Indústria e Comércio. Acho que a gente tem que ter um elo de ligação, como o Jacobina é uma das cidades do Brasil, com maior mineração do Brasil, que tem um dos maiores comércios do estado da Bahia, que já foi a quinta economia do estado, hoje está entre as 40, né? Não está nem entre as 20 e mais. Hoje nós precisamos criar um elo de ligação entre o empresariado, o comércio, a mineração, para poder discutir, debater e trazer algumas coisas. Então, não tem esse elo de ligação com a Secretaria de Indústria e Comércio. Outra secretaria que não dá mais só para podar a árvore, a Secretaria de Agricultura não dá mais para ficar só para podar a árvore. Você tem um agronegócio bombando no país, e quando eu falo agronegócio, eu não falo das commodities, eu falo do agrofamiliar, que é o que bota a comida na nossa mesa. Né? O grande agronegócio é aquele que produz o milho, a soja, a exportação, é aquela coisa gigante. Isso. O que eu falo é o agrofamiliar, aquele que a gente vai na feira e compra hortaliça, compra o ovo, compra o queijo, compra a manteiga e que produz. Nós temos potenciais. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ajudar essas pessoas a legalizar suas atividades. Uma cidade que tem um potencial leiteiro como Jacobina, não dá para não se ter um laticínio pequeno. E esse laticínio está emperrado, está emperrado. Não dá para não se ter uma cooperativa de doce de banana que na Caatinga do Moura, com doce de banana nessa qualidade que tem, não está vendendo a grandes redes de mercado do Brasil porque não tem um selo de inspeção.
Né? Não dá para poder a gente ver outras regiões avançarem e vir pegar o nosso sisal aqui e levar para outras regiões e sair como um grande polo de sisal, sendo que Laje do Batata e região tem. Então, nós, nessa questão do sisal, ficamos só com o ônus de quê? Das auditorias, das situações de trabalho análogo a trabalho escravo, que é uma situação muito grave ali em Laje do Batata. O pessoal passa fome quando os motores param. Então, tem que ter uma atuação urgente do poder público, do governo estadual, acelerar as soluções para esse caso, as ações para solucionar esse problema e fazer, como você falou, Rafa, buscar um sistema produtivo do sisal, uma agroindústria para beneficiar o sisal. Eu digo sempre o seguinte, que nós temos muitos moradores rurais e poucos produtores rurais. Nós temos, você mostra dados que o agrofamiliar ele é uma grande potência na cidade, mas é muito pouco explorado ainda, a gente pode muito mais. Sim. A gente tem um potencial gigantesco de preparar essas pessoas que estão deixando de estudar. Eu digo sempre o seguinte, Mário, como empresário, o grande problema nosso hoje talvez não é a falta de emprego, mas a falta de pessoas capacitadas. É por isso que você mostra dados com pessoas acima de 30 anos ganhando mais. Porque elas estão mais capacitadas pela experiência do que o jovem que está saindo. Então, nós temos que arrumar cursos profissionalizantes para várias áreas. Saída. Para poder preparar esses jovens que estão saindo. Muitos querem morar na zona rural, trabalhar na zona rural. Vamos capacitar, vamos botar zootecnistas, vamos botar veterinário, vamos botar engenheiro agrônomo. E nós temos uma faculdade hoje como a AGES que pode nos fornecer, como extensão, inclusive, temos a UNEB, temos o polo da Unopar, tantas polos aqui que podem oferecer cursos de extensão. Eu vou te citar um outro exemplo. Nós temos na região Laje do Batata, a Caatinga do Moura, o mesmo solo da qualidade de Irecê, o mesmo lençol freático de Irecê, o mesmo clima de Irecê. Irecê hoje é um grande produtor do agro e nós não produzimos nada. Por quê? Né? O que é que está faltando? Sim. Nós temos a mesma riqueza de solo, o mesmo lençol freático, nós temos muita coisa parecida com a da região de Irecê. Então, não dá para uma Secretaria de Agricultura simplesmente podar a árvore. Eu acho que temos que ter esse incentivo. E urgentemente de um programa de desenvolvimento institucional para a prefeitura. Nossa prefeitura, a máquina pública, o poder público em Jacobina tem que avançar na sua forma de administrar, na sua forma de gerir, na sua governança. Né? Os mecanismos de controle precisam ser mais fortes. Os mecanismos de controle dos processos internos da própria gestão. Porque para que a fragilidade que nós temos não interfira nesse processo da burocracia, não é? da própria ação do poder público nessas parcerias, né, Zelinha? Tu ia falando uma coisa, eu te cortei. Eu ia complementando o Rafa, que ele está dizendo a Secretaria de Agricultura para poda da árvore não é mais a Secretaria de Agricultura. Quem é responsável pela poda das árvores agora é o meio ambiente. Ainda bem que já mudou, né? Já mudou, é meio ambiente. E está certo a ação. Eu não sei direito o que é que a Secretaria de Agricultura está fazendo, né? Porque a gente percorre aí... Mas isso eu quero dizer que não é só agora, isso já há alguns anos sim. que vem nesse perfil, Jacobina. E foi boa essa informação, né? Que a Secretaria de Agricultura, muitos anos, passou podando árvore, né? Mas nós percorremos, assim, eu tenho percorrido o município, o interior do município, tenho conversado com muita gente da agricultura familiar, da produção, né? Dos criadores de animais, da produção de leite, de mel, e existe uma queixa muito forte com relação a isso, que o governo do Estado, ele tem um braço, que é o Bahia Tech, que é o Bahia Produtiva, que agora é Bahia Produz e Alimenta, não é? Mudou, não é mais Bahia Produtiva, agora é Bahia Produz e Alimenta, o Pró-Semiárido. São programas que oferecem assessoramento técnico. E a gente, no município, não tem um programa desse fortalecido. Né? A gente poderia ter mais braços dentro do município para ajudar esses agricultores, essas agricultoras, essas pessoas que têm potencial para transformar a sua agricultura ali de subsistência só para se suprir numa agroindústria, como você tem uma agroindústria, né, Rafa? Uma agroindústria de suíno, hoje eu concorro com grandes marcas, e nossa região não é uma região de potencial de suíno, né? Então eu estou entrando no ovino também em breve, mas é justamente por isso. Eu consegui fazer com que abrir um negócio onde eu produzo hoje embutidos, produzo cortes especiais hoje, né? E mostrei que não é um bicho de 7 cabeças. Exato. Consegui construir uma indústria numa área de 600 metros quadrados. As pessoas têm uma imagem, às vezes, que é algo fora do comum, é algo fora da realidade, e é isso que nós temos que desmistificar.
que você conseguir um selo da DAB ou um selo de um SIM municipal, não é algo de outro mundo, é só uma questão de organização. Isso. E aí o poder público tem que entrar para organizar, para orientar, e o Estado entrar para ajudar a financiar algum equipamento, Sim. financiar com juros baixos, financiar através do Desenho Bahia, oferecer equipamentos para poder as pessoas poderem trabalhar de forma legal. E aí, quando eu cito o exemplo do doce, porque eu cheguei outro dia em Salvador e vi um doce de banana produzido em Nova Fátima. Sendo que a nossa região sempre foi a grande potência de doce de banana, e hoje eu vejo outras regiões Exato. Explorando o que nós já devíamos estar explorando há muito tempo, Exato. Porque nós não temos um selo de inspeção né, que poderíamos ter, que não é nada de outro mundo, é uma coisa que só simplesmente você pode organizar. Voltando para a questão da participação social, Rafa, agora, eu fico muito assim provocada quando eu me lembro de uma reunião que eu tive na CIJA recentemente e que eu ouvi muitas queixas da ausência do poder público na roda da CIJA, digamos assim. Porque, gente, nós precisamos debater os problemas do município, enquanto gestão, em roda, em círculo. Nós precisamos falar com as entidades de classe. O poder público, a Prefeitura de Jacobina, tem que andar lado a lado com a CIJA, por exemplo, com o Sindicato dos Comerciários, com o Sindicato dos Bancários, com as entidades de classe e de categorias profissionais, porque a gente sentando junto todo mundo, a gente vai conseguir enxergar melhor, ouvir. Então, a CIJA trouxe essa queixa para mim. Reativar o Conselho do Desenvolvimento. Pronto, é uma primeira, Aquilo era uma das primeiras ações. O Conselho do Desenvolvimento Social. E nós temos uma atuação pífia nos conselhos, por exemplo, no CODETE. A atuação de Jacobina é uma atuação pífia no CODETE, que é o Conselho de Desenvolvimento Territorial. A gente não pode esquecer que Jacobina é sede de uma macro-região, e a gente tem mais ou menos 21 municípios aqui em volta, em torno de 300 mil habitantes. A gente tem um percentual, uma população geral aqui da nossa região que gira em torno de 200, 300 mil habitantes, e a gente precisa atrair essa população para o nosso comércio, para a nossa sede, para oferecer serviços diferentes, oferecer novos serviços. Então, a parceria do poder público com as entidades de classe, com o empresariado, com os empreendedores e empreendedoras é fundamental. Aí nós temos órgãos como o SEBRAE, como o SENAR, SENAI, que podem ser parceiros também. Né? Então, sem parceria, a gente não avança. É preciso que haja o quê? Tempo para se pensar, para se planejar, para analisar dados como esse que eu trouxe aqui, que a gente traz. Né? Então, é fundamental para que a gente... às vezes a pessoa pensa assim, eu quero uma indústria para o meu município. E, às vezes, a gente não pode ter uma indústria de grande porte. Às vezes, a gente pode ter várias indústrias pequenas, agroindústrias. Mas toda grande indústria começou pequena, ninguém começou grande. Então, se a gente tiver várias funcionando bem, uma delas ali, ou 2, ou 5, podem ser grandes indústrias no futuro. Pode gerar uma grande potência a nível nacional. A gente precisa começar. A gente precisa ter as pequenas primeiro. Né? Ou abrir os braços para que outras grandes cheguem. E aí é esse fomento que nós precisamos dar ao município, porque hoje, quando você está crescendo, você fala em comprar uma área, o valor de você comprar uma área para você expandir já inviabiliza o seu negócio em Jacobina. Então, muitos estão procurando cidades vizinhas. Porque o valor do aluguel hoje é muito caro na cidade, o valor da terra hoje é muito caro na cidade. Então, o valor, muitas vezes, você fazer um investimento é o valor que você só vai comprar o terreno. E aí, muitas vezes, inviabiliza o negócio. E é isso que nós temos que fazer. Por isso que eu falo na criação da nova Jacobina, criar área de expansão, para você descentralizar, baixar o aluguel do centro e você criar novas áreas para que as pessoas possam desenvolver, crescer e ter áreas mais em conta para fazer investimentos. De forma planejada. Digamos que nosso plano diretor municipal tem que estar pronto urgentemente. Eu soube que já venceu o prazo. Eu sei que já venceu o prazo de atualização. E eu soube que já existe uma comissão para trabalhar em cima desse plano. Até porque hoje é motivo até de improbidade administrativa o município não ter. É motivo que pode causar improbidade administrativa. E isso a gente não quer, né, gente? A gente sabe o que improbidade administrativa traz, né? Inelegibilidade e coisa e tal. E a gente não quer isso. Verdade, Mari. Por favor, quem está participando aí, você me colocar no papel. Mari, eu tenho um mês, mais ou menos, que uma empresária da cidade de Capim Grosso, só para dar um exemplo, ela me ligou, aí disse, eu quero que o sindicato venha conhecer a minha empresa. Sim. Aí eu prontamente fui lá, né? Aí cheguei lá, um espaço assim imenso, uma fábrica de roupa,
só vendo. Aí ela foi me levando em cada setor e me apresentando os trabalhadores. Aí ela disse, eu comecei vendendo na feira. Comecei vendendo na feira e ano passado eu comprei esse espaço aqui, comprei o terreno, fui construindo e hoje eu tenho uma grande empresa, emprego mais de 30 funcionários, todos recebem o piso do sindicato. Que maravilha, né? E eu estou exportando. Se você ver a quantidade de caixas, os meninos assim, eu fiquei encantada. Que maravilha. Eu fiquei encantada. Então, são essas coisas que... O empreendedorismo feminino, ele é muito forte, gente. Muito forte. Não, Rafa, a gente tem que ressaltar isso, é muito forte. Muito forte. Nós temos um grupo aqui em Jacobina, e para o qual eu mando um abraço, das empreendedoras de salto alto. Isso, quem toca a Frigolho hoje o negócio é minha esposa. É Maiara, um abraço para Maiara, que é a responsável hoje, técnica, não é pelo técnica e administrativa, né? Da Frigolho hoje. Da Frigolho. E para Ana Pinho, um abraço especial para minha amiga Ana Pinho, foi minha colega de colégio. É uma guerreira. Uma guerreira, ela administra o grupo das empreendedoras de salto alto. Esse grupo, gente, tem mais de 200 mulheres. Muitas Se eu não me engano, tem quase 400 mulheres que participam desse grupo. São as empreendedoras e eu vejo, assim, não tenho tempo de ver as mensagens todas, mas eu vejo todo dia uma posta uma coisa, uma posta outra. Aquelas meninas do artesanato também, gente, revitalizar aquele mercado velho. Poxa. Era um sonho de Menita Montenegro, aquilo ali. E vai realizar, Menita. Porque é muita vai realizar gente aquele... A gente vai realizar esse sonho seu, que viu, tem aí Menita? para gerar emprego e renda. Revitalizar aquele mercado. Chega a me arrepio, porque ali vai ficar lindo, com um espaço cultural para Jacobina, um espaço de gastronomia, um espaço da feirinha orgânica, um espaço para as nossas meninas, nossos meninos do artesanato. Porque a cultura, gente, que passa pela gastronomia, que passa pelas artes, que passa pelo comércio informal, inclusive, a cultura, ela é um motor do nosso desenvolvimento também. Ela pode ser também motor do nosso desenvolvimento. Com certeza. Não é? Eu tenho uma pergunta aqui para a Rafa, deixa eu fazer aqui para a gente. Porque é muita coisa, temos muitos planos, não é? E que Deus nos ajude, que a gente possa ter essa oportunidade, né, de fazer essa governança em Jacobina, sempre com muito cuidado, para que a gente bote o chapéu onde a mão alcança. Esse é um ditado que é muito certo, para a gente não fazer compromisso que não possa pagar, que não possa cumprir. Então, é importante que o nosso planejamento seja bem feito, porque todo desenvolvimento requer planejamento. E o desenvolvimento econômico requer planejamento de pessoas, de estrutura física e de recursos financeiros, não é? A gente precisa trabalhar em cima do nosso orçamento. É bom que fique bem claro. Rafa, de acordo com os dados da Receita Federal do Brasil, do total de estabelecimentos registrados até 2024 aqui em Jacobina, do total de todos os estabelecimentos cadastrados até 2024, gente, desse total, 52,8% correspondem à microempresa individual, as MEIs, mais da metade. 34,5% correspondem à ME, que é a microempresa. 8,9%, ou seja, quase 10%, correspondem a outros e 3,7% correspondem a empresa de pequeno porte. Isso aí é de acordo com o tamanho da empresa, viu, gente? Se é pequena, micro, se é de acordo com o seu faturamento. De acordo com o faturamento. Então, na sua opinião, qual é a maior queixa dos empresários e comerciantes de Jacobina e qual o papel da gestão municipal no impulsionamento do desenvolvimento econômico sustentável? Bom, a gente falou um bocado disso, eu acho que a gente falou isso. Eu acho que a grande queixa que eu ouço dos comerciantes de Jacobina é os altos valores de aluguéis. Hoje, a falta de você ter opção de crescimento. Sim. Hoje existe uma coisa que prejudica muito o mercado brasileiro hoje, que é a compra via internet, né? Eu acho que isso hoje o comerciante, hoje a pessoa sai para ir no comércio, aí paga para estacionar, para poder procurar uma loja, para poder comprar. Né? Sendo que hoje você pega um celular e compra via internet e o seu produto chega muitas vezes mais barato e chega em casa. Então, nós temos que criar uma situação para que faça com que a população volte a ir para o comércio comprar.
né? A gente tem que criar as lojas condições físicas, né? para ir para as lojas físicas. E uma das coisas hoje que inviabiliza é justamente o valor do aluguel. O aluguel hoje é algo surreal, que as pessoas não conseguem. Uma loja de roupa não consegue pagar 10 mil reais de aluguel, 8 mil reais de aluguel. Então, por isso que eu falo da nova Jacobina, da descentralização da cidade, para que você possa ter essa expansão, como o Zélia comentou. Você tem hoje, a Jacobina 3 já começa a criar um comércio independente, a Catuaba já está ali criando um comércio independente. Então, é esse setor feira, não precisa, muitas vezes você não precisa ter a feira só no centro da cidade, você já pode ter algumas feiras em bairros, né, para que as pessoas já fiquem nos seus bairros, criem novas feiras, né? Então, isso gera desenvolvimento e puxa o crescimento e ajuda o nosso comércio a desenvolver. Sim, sim. É isso. A queixa principal, acho que é essa mesmo, a manutenção das empresas por conta dos valores altos, né, no centro. E é uma grande saída, o custo. É muito alto. E o custo operacional. E essa saída da descentralização é fantástica. Eu acho que é uma solução, é uma ideia muito boa. Você diz aí o que você pensa disso. E você pode descentralizar também, por exemplo, a cidade como Jacobina hoje já comporta um shopping center. Né? Nós temos que atrair um shopping center. Serrinha tem. Itabaiana, sim, cidades do porte ou menores que Jacobina já tem um shopping center. Então, muitas vezes você descentraliza também serviços de banco. Você com shopping center, você descentraliza serviços da ordem pública. Então, você puxa o crescimento. Um shopping center, você pode observar que os shopping centers foram construídos em locais distantes. Sim. Hoje, muitos já são centros, né? Verdade, como algumas grandes... Mas o objetivo é você puxar esse crescimento. Eu acho que o poder público tem que buscar isso, buscar empresários para que possam investir na construção de um shopping center na cidade para a gente puxar esse boom de desenvolvimento, como a Agis já está puxando lá para cima, como algumas empresas já estão puxando, e a gente puxar para outros bairros esse desenvolvimento. Mais uma vez, você ressalta a ação do poder público como parceiro, como componente dessa roda. Né? Essa roda onde vão sentar empresárias, empresários e trabalhadores, trabalhadoras, representantes de sindicatos e as pessoas que fazem os estudos de pesquisa, porque uma empresa grande, para vir se fixar no município, ela faz estudos, né, de mercado. E outra coisa que, para a gente atrair empresas grandes, a gente precisa pensar no futuro. Sim. A gente precisa urgentemente de um aeroporto. Sabe? Eu tenho um grande empresário na cidade... Rafa. Tem um grande empresário na cidade que hoje ele não tem a sua sede aqui, ele conversando comigo, não tem a sua, não vou citar o nome porque não autorizou, mas ele não tem a sua sede da empresa aqui hoje porque é em Vitória da Conquista, porque lá tem voos comerciais para outras cidades, para São Paulo principalmente. Então, o empresário ele não quer vir para Salvador para pegar 5 horas de viagem para vir para Jacobina. Então, ele quer um aeroporto que faça uma baldeação em Salvador, uma baldeação em outra cidade e vá. Então, a gente tem que começar a pensar no aeroporto. Porque esse que está aí não é um aeroporto. Esse não é um aeroporto devido. E a gente pode ter área, a gente tem áreas, se eu não me engano, já tem estudos que mostram que nós temos áreas propícias. E aí é uma forma de você atrair investimentos para a cidade quando você tem um aeroporto com voos comerciais. Não precisa ser todos os dias voos comerciais, mas algumas vezes na semana para começar, sabe? Então você precisa... Esse é um sonho antigo, viu, e tem que começar urgente. É uma coisa demorada, é uma coisa que requer muita burocracia. Então é uma coisa que a gente tem que começar urgente, planejando a cidade para o futuro. Um dia, Zélia, com outros companheiros e companheiras... não é para Jacobina, para toda a região. Para toda a região. Dia, Zélia e companheiros e companheiras dela pensaram e sonharam com a faculdade de medicina. Ela participou dessa luta lá atrás, né, Zélinha? Certeza. E não é um sonho realizado? Não é um sonho realizado? Ganho para Jacobina. E que está virando um polo, né? Já tem outras faculdades vindo e que vai gerar mais emprego, mais renda e virando um polo educacional. Exatamente. Nós falamos bastante disso, do polo de educação, ser um polo de educação como uma vocação para o nosso desenvolvimento econômico. O turismo, o Rafa falou também, né? A gente tem também que atentar para a saúde. A saúde de Jacobina, a saúde pública desenvolvendo, ela puxa o desenvolvimento da saúde privada, da saúde complementar. E nós podemos nos transformar num grande polo também de saúde. Né? Precisamos de mais boa vontade, de mais organização, planejamento e competência nas ações. E além da questão da cultura, que eu falei também, as agroindústrias. E temos um tema muito importante para debater, que a gente vai ver em outro podcast, em outro capítulo dos nossos debates, que é a informalidade. A questão da informalidade, a questão da nossa infraestrutura urbana. Nós temos muita gente vivendo do comércio informal. São pessoas que estão espalhadas pelas cidades, vendendo os seus produtos e que precisam de amparo do poder público também.
os trabalhadores e trabalhadoras do mercado informal. Tanto de localização física, de uma estrutura melhor para ser oferecida, e também precisamos de mais organização na cidade. São duas coisas que têm que dialogar, e a gente vai falar sobre isso depois, quando for falar da estrutura urbana, tá certo? Porque a informalidade também ela gera a renda de muita gente, né? Então, ela precisa ser acolhida. Nós precisamos de um cadastro do comércio informal de Jacobina e de conhecer qual é a realidade de cada comércio. E não sair espalhando pela cidade inteira barraquinhas de qualquer jeito, que as pessoas, às vezes, não têm estrutura, estão levantando com seus próprios recursos. Então, é preciso que o poder público acolha essas pessoas e não expulse, e não destrua as barracas, né? E não expulse, como já foi feito no passado. Então, eu quero uma perguntinha para a Zélia, sobre, Zélia, coisa bem rápida, para a gente já começar a pensar em terminar, viu, gente? Os dados apontam também que 40% dos trabalhadores da pesquisa eram mulheres, com remuneração média de 2.400, e de homens com remuneração média de 3.050. Então, existe uma situação dessa mesmo aqui em Jacobina, de mulheres ganharem menos do que homens. E por que essa desigualdade salarial ainda existe, Zélia, na sua opinião? Existe em Jacobina, como em todas as cidades do Brasil. Aqui também não é diferente. Se você entrar em qualquer... A maioria das lojas, a maioria dessas lojas, os gerentes são homens. Uhum. São homens. Então, um gerente ganha mais do que o vendedor. Não é? Então, a maioria das mulheres são vendedoras, serviços gerais. O comércio emprega muitas mulheres. Sim. Mas a desigualdade de salário é pontual. As mulheres, a maioria, ganham o piso do sindicato. Sim. E os gerentes dessas lojas maiores aqui na cidade, todas gerenciadas por homens. Eu tenho feito esse acompanhamento e vejo isso. Sim. Né? E não sei por que eles pensam que a mulher, porque tem o seu filho, tem que chegar em casa mais cedo, o gerente tem que chegar na loja, não tem horário, talvez, de sair, porque só sai depois que deixa tudo organizado. Então, eles preferem contratar essas pessoas para assumir os cargos maiores. É por isso que as mulheres ganham menos. Então, é um alerta para que os homens tenham bom senso e dividam as atividades da casa com as suas mulheres. Para que as mulheres possam também ser gerentes das nossas lojas, né, das lojas de Jacobina, né, Zélia? Com certeza. Essa sua ação, a sua atuação junto ao sindicato, junto aos empresários e empresárias, é uma coisa que traz muita experiência, muita vivência, porque você tem esse entendimento e vai buscar a raiz do problema e sabe onde é que está. E veja o que é que acontece. Por que as mulheres ganham menos, por que elas estão em postos, porque a maioria são mães, moram distante. Então, o tempo é assim, muito corrido. Então, muitas das vezes, esses gerentes vêm de fora, não é contratado da cidade mesmo, às vezes vêm todos de fora. São poucas as lojas. E outras lojas também que contrata 2, 3 pessoas. Sim. O próprio dono é quem é o gerente e assim. Ô Zélia, e esse debate da informalidade junto aos comerciantes e comerciários, você tem existe algum diálogo entre eles? Porque, assim, às vezes o comércio está ali instalado, a empresa paga uma quantidade de impostos que ali aquele comércio informal não paga, né? Então, existem conflitos entre isso, o que Rafa trouxe dos aluguéis. Gestões passadas, como você acabou de falar, esses camelôs, que é chamado camelôs, eram sempre escorraçados, né, do calçadão, porque os empresários diziam, eu contrato, pago o meu aluguel em dias, tem toda essa questão, chega, vai vender com a sua barraca o mesmo que eu estou vendendo, e tem essas questões. Existe esse diálogo sobre essa situação, né? Existe esse diálogo entre empresários, CDL, prefeitura, para que organize, para que não deixe assim também muito... Porque são conflitos de interesses, né? E tem que ter espaço. Como eu estou falando, a gente está falando que a informalidade é uma realidade
e que a gente precisa lidar com isso, porque não tem, às vezes, emprego como a gente conhecia antes, CLT, né, com a carteira de trabalho assinada para todo mundo. Então, às vezes, a pessoa vai ali no ato de empreender e que, às vezes, chega a ser até desumano. As pessoas trabalham em condições desumanas, vendendo o almoço para pagar a janta. Não é? Então, a gente precisa lidar também com essa situação. Como você falou, é a questão da organização. Você não pode criar uma concorrência desleal, né? Mas também a outra pessoa precisa levar o pão de cada dia para casa, sustentar a sua família. Então, você tem que criar um meio termo aí para que todo mundo possa sobreviver e todo mundo possa honrar seus compromissos e levar o pão de cada dia para sua família. Tem espaço para todo mundo, é só organizar. Essa lei ela foi criada em 26 de dezembro de 2013, a lei que cria o Polo de Desenvolvimento Econômico do município de Jacobina. E estabelece incentivos fiscais para a instalação de empreendimentos de indústrias, comércio, de transporte, comunicação e dá outras providências. Então, essa lei, apesar de ser de 2013, mas deve trazer também um pouco dessa organização que Rafa traz, né? Mostrando como fazer. Porque a gente não faz da nossa cabeça. A gente tem que fazer, baseado tudo que se faz na gestão pública, advém de uma legislação. Uma prefeita, uma gestora, não pode fazer nada que não seja baseado na lei. Então, é preciso que esteja muito atento a isso, que a equipe que trabalha na prefeitura seja uma equipe competente e responsável, de técnicos e técnicas responsáveis. Porque não adianta a cidade estar bombando, por exemplo, e a prefeitura não pagar fornecedor em dia. Atrasar pagamento de fornecedores, de colaboradores, reduzir salários. Então, é preciso muita organização, né, para que isso não aconteça, porque a prefeitura, afinal, é uma grande empregadora, é uma grande força também, motriz, força que impulsiona o nosso desenvolvimento econômico, né, através dos seus empregos, dos seus serviços. Então, foi muito bom falar sobre isso com vocês. A gente está falando sobre isso direto nas nossas rodas de reuniões. Nós debatemos Jacobina aqui, ao vivo, para vocês. Vai ficar gravado o nosso vídeo no YouTube. Compartilhe, curta e se inscreve no canal. Recomenda essa conversa para outras pessoas. E esse é o nosso papel. Quando a gente se dispõe, não é, Zélia? Zélia, como pré-candidata a vereadora, uma batalhadora, a terceira candidatura dela, já se candidatou 2 vezes. Isso. Uma batalhadora que sabe que a política é o caminho. Né, é o caminho. Não é? Muita gente diz, eu não gosto de política, mas a gente quer mostrar que é através da política que vem as políticas públicas, que vem tudo. Tudo tem que ser através da política. Verdade. Quando você sonhou com a Faculdade de Medicina em Jacobina, não veio através da política? Pois é. Veio através da política. O primeiro lugar que nós fomos sonhar foi na Câmara de Vereadores. Pois é. E lá estava 2 mulheres, só eu e Rosália. Sim. Na época o presidente era Milton. E lá nós sonhamos. E aquilo ali foi crescendo. E aí veio aquela possibilidade, não é? Através dos mais médicos. Exatamente. E na época também o gestor, que era Dr. Rui, abraçou. Sim. Porque Me lembro disso. Se não tivesse um gestor que tivesse abraçado a causa, também não aconteceria. Não aconteceria. E só para a gente finalizar com a boa notícia é que vamos ter também, em breve, um curso de medicina pela UNEB. Tudo está se encaminhando a favor disso. Vamos ter o Hospital Territorial funcionando ali perto da AGES, vizinho à AGES, o que vai gerar empregos diretos, vai movimentar a nossa economia, a própria construção do hospital movimenta a nossa economia. Com certeza. E é uma ação do poder público estadual, do nosso governo do estado, que vai beneficiar nosso município, sim, vai gerar empregos diretos, empregos indiretos. E a gente se fortalece como referência como de referência saúde, de saúde. Né? E atrai pessoas de todos os lugares para Jacobina. Todos os lugares do Brasil. Porque a gente torna uma referência na saúde. E aí o hospital vem trazendo também essa possibilidade forte da faculdade, do curso de medicina pela UNEB. São muitos desafios, mas a gente sonha e realiza com a boa vontade, com a perseverança, dedicação e paciência, porque às vezes os passos são mais lentos, às vezes são mais ágeis, mas sempre com a boa vontade e com o desejo de realizar e de contribuir para o progresso de Jacobina.
Obrigada a vocês que participaram, foi muita gente, não pôde dar um oi especial para cada um e cada uma. Um abraço bem forte. E vocês falem também agora, dá um tchau para a gente terminar. Pois é, Mari, eu quero agradecer o convite e dizer a cada um de vocês que pense positivamente que futuramente nossa cidade será diferente. É o meu sonho. Assim seja. Obrigado, Mariana. Obrigado, Zélia. Foi muito bom bater esse papo com vocês, a gente discutir nossa cidade. A gente viu aqui o grande potencial que nós temos de crescimento, né? Nós ainda não chegamos no melhor momento, ainda tem tudo para chegar no melhor momento, aproveitar o momento que nós temos dessa vontade de crescimento, de tanta coisa boa vindo para Jacobina. A gente não pode deixar perder isso, né? Para poder a gente se consolidar cada vez mais e, quem sabe, voltar a sonhar em Jacobina entre as 10 economias do Estado de novo, né? Que a gente tem potencial para isso. Se já teve lá uma vez, pode voltar, né? Porque tem potencial para isso. Então, foi bom debater esse assunto, até porque a gente sempre debate outros temas e sempre fica para trás o tema do desenvolvimento da cidade, desenvolvimento econômico da cidade. E agora a gente pôde bater esse papo e com fé em Deus, a gente botar em prática para poder a gente conseguir fazer Jacobina dar esse boom. Exatamente. Que tem potencial que tem que dar. Mas muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença de vocês. Só para terminar, gente, uma coisa importante, quando o Rafa falou de sonhar, de futuro, pensou no aeroporto, e eu trago também uma preocupação que eu percebi numa palestra na CIJA, que eu trago sempre, que a alteração climática. Toda a gestão e toda a grande empresa, todas as empresas, todo mundo, todos nós temos que nos preocupar com as alterações climáticas, com o futuro, e trazer, por isso que a gente traz o tema da sustentabilidade sempre. Porque a gente quer crescer, quer desenvolver, quer prosperar, mas quer se sustentar nisso, viver por muitos anos no nosso planeta. E a nossa casa pede cuidados. Então, um forte abraço, obrigada. Até a próxima. Vamos falando mais depois sobre isso, em off.